Olá, amigos servidores, amigas servidoras, começamos agora pelas redes sociais do Sindicato dos Servidores, mais um Servidor em Foco, que vai ao ar sempre a primeira sexta-feira de cada mês, ao meio-dia, na página do Facebook do Sindicato SSPM Rio Preto. O programa tem como objetivo principal debater temas e assuntos de interesse dos servidores públicos. E no programa deste mês, vamos abordar a violência contra as mulheres no serviço público. Para falarmos sobre esse assunto, nossa convidada de hoje é a Sônia Paz, ela que é ex-presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, ela também participa dos coletivos Lugar de Mulher é Onde Ela Quiser e Elas por Elas, além de ser assistente social de formação. Sônia, agradeço mais a participação nesse debate tão importante. Primeiramente agradeço a sua participação no Servidor em Foco desse mês. Eu é que agradeço, Serginho, essa grande oportunidade que o Sindicato dos Servidores está proporcionando para todas as mulheres do município. Porque a partir do momento que o sindicato traz e outros espaços da sociedade traz uma discussão dessa tão importante, ele atua como um veículo de informação a respeito do tema proposto, né? E falar sobre a violência contra as mulheres no serviço público é, sem dúvida, algo muito importante para toda a cidade, para todo o município. Agora, falando sobre a questão, falar sobre a questão da violência, né, Sônia? Existem diversos tipos de violência, não além da mais conhecida, que é a violência física. Eu queria que você falasse um pouquinho quais são esses tipos de violência que existem praticadas contra mulheres. Então, Serginho, eu acho que a primeira questão que a gente precisa desmistificar um pouco, primeiro é bom assim a gente tá pontuando de que é um tema para além de ser um tema muito importante, é um tema que precisaria de um tempo muito maior para a gente aprofundar. Então, assim, a bem da verdade, o programa de hoje vai ser um esquenta, né? E aí já vai a sugestão para que a gente traga aqui pro Servidor em Foco alguns especialistas nessa área de violência contra as servidoras, né, os servidores públicos, né. Já vou fazer aqui uma grande sugestão da gente trazer a doutora Margarida Barreto, que ela é uma estudiosa e uma pesquisadora mesmo nesse campo aí do assédio moral, né, no serviço público. Então, assim, para dizer que a gente vai fazer um esquenta, né, não teremos um tempo suficiente para aprofundar aqui, né, as questões, mas de antemão eu acho que é interessante a gente desmistificar, Serginho, essa questão da violência, né? Primeiro que quando a gente fala em violência no Brasil, dá-se a impressão, a gente liga só a criminalidade, né? A delinquência, a criminalidade. E violência, bem da verdade, é toda forma de ação, de pensamento e de sentimento que reduz uma pessoa a coisa, né? Então, é aquele movimento de coisificar tudo, né? E quando você coisifica tudo, você se acha no direito de manipular esta coisa, né? Então, acho que essa é uma questão muito importante, porque toda a violência é toda e qualquer forma de opressão, né? Nós vivemos numa sociedade, né? A gente vem de uma sociedade patriarcal, oligárquica e uma sociedade verticalizada. Então é muito comum a gente ouvir aqui, né, alguns jargões populares dizendo assim: você sabe com quem você está falando? Né? Ou seja, eu sou melhor que você, né? Então esta relação de poder, que é uma relação que vem desde a época da colônia, é o que vai determinar aquilo que a gente está vivendo hoje na nossa sociedade quanto à violência contra as mulheres, mas também no serviço público. Importante também a gente tá conceituando aqui rapidamente que quando a gente fala em violência contra as mulheres,
A violência, ela tem classe, ela tem raça e ela tem sexo. Por que ela tem classe? Porque a maioria das mulheres que são violentadas, elas são da classe trabalhadora. A violência tem um perfil, tem um traço, né? Tem um rosto de raça, porque mais ou menos, né? Mais de 50% das mulheres que são violentadas, elas são negras. E é óbvio que ela tem sexo, porque são mulheres, né? Que, né, héteros ou não, são mulheres lésbicas, mulheres trans, mulheres cis, enfim, né? Então, desmistificando isso, a gente vai desmistificar uma sociedade que até então é entendida tipo o brasileiro, o brasileiro é de paz, o brasileiro, né, gente... Não, o brasileiro sim é um ser, né, que tem a cultura da violência na sua essência, né? E não só o brasileiro, mas o mundo todo. O ser humano, né? O ser humano. Tanto é que a ONU, ela fez uma pesquisa e no mundo todo ela detectou que 25% dos seres humanos naturaliza a violência. Né? Se a gente der uma passeada aí ao redor do nosso globo, a gente vai ver naturalizada a violência. Nós sabemos... E vai muitas vezes de um país para o outro, a formação política, cultural, religiosa daquele determinado país. Então, isso pega 25% da população mundial, é muita coisa, né? Muita coisa. Muita coisa, porque a violência, ela faz parte da história da humanidade. Exatamente. Já somos até mais violentos do que atualmente, no que diz respeito, eu acho que a número percentual. Só que o que muitas vezes o que não era considerado violência no tempo passado, hoje é considerado violência, em especial contra as mulheres. Porque infelizmente nós tivemos algum momento que o que nós consideramos violência hoje não era considerado violência. Era natural, era naturalizado. Tanto é que para fazer a desconstrução da violência, nós precisamos desconstruir essa naturalidade da violência. Tanto é, Serginho, que o Brasil é o 5º país mais violento do globo, né? Da Terra, né? E a gente perde só para El Salvador, para Colômbia, Guatemala e para a Rússia, né? Então, assim, é uma estatística muito triste, né? Agora, não tem como a gente não dizer que atualmente, no governo atual, a gente tem essa questão da violência naturalizada. Não tem como a gente fugir disso, né, Serginho? De comentar, nem que for rapidamente, que é um governo patriarcal, né, que acredita no poder do homem, é um governo conservador, é um governo racista, né, homofóbico, e que, assim, meio que caracterizado pela soberania do pátrio poder em relação ao corpo da mulher. E a gente poderia citar vários exemplos de declarações da nossa autoridade maior, que é o presidente, colocando, por exemplo, que teve uma filha porque deu uma fraquejada, uma ministra do Ministério das Mulheres que defende que mulher veste rosa e homem veste azul, né? E aí você pode me perguntar, bom, mas isso são comentários isolados? Não são, né? Porque existe uma consequência muito grande. Porque a violência, a partir desses comentários, ela cria uma potencialidade maior do que já existe, aprofunda a naturalidade da violência, e essa violação de direitos, ela sai do campo macro social e passa simplesmente a ser uma briga de casal, né? Ela sai do conflito privado, ela vai para o conflito privado e sai do conflito social, a bem da verdade. E voltando um pouquinho, ainda falando sobre a questão dos tipos de violência,
Nós falamos muito sobre essa violência física ou agressões verbais, como infelizmente também acontece. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, porque existe a violência, que é a violência psicológica, que muitas vezes ela não é levada em conta, e ela muitas vezes machuca muito, ou machuca muito mais, ou machuca tão quanto, na verdade, uma violência física. Então eu queria que você falasse sobre esse outro tipo de violência, que é a violência psicológica, que é a violência que é exercida de um chefe para um funcionário. No caso específico, a gente está falando aqui dos servidores, da pessoa que tem um cargo superior para o servidor que tem a servidora que tem um cargo menor, ou até mesmo de pessoas que entram dentro do serviço público como cargos em comissão, que tem comando sobre os servidores de carreira, ou nesse caso, os servidores de carreira. Eu queria que você explanasse um pouquinho sobre esse tema. Então, Serginho, antes da gente entrar propriamente nessa questão, eu acho que é importante a gente conceituar aqui que existem um ciclo da violência, né? E todas as mulheres estão expostas a esse ciclo da violência, né? Umas mais, outras menos, né? A maioria das mulheres, aquelas que não foram, sempre conhece alguém, né, que já estiveram ou estão dentro desse ciclo de violência. Primeiro, é importante a gente salientar que nenhuma mulher, de cara, ela vai se apaixonando por um agressor, né? Então, o agressor, ele tem uma faceta romantizada no começo da relação, né? Daquele príncipe encantado, daquele homem cavalheiro, daquele homem, né, que tem todo o cuidado aí com a sua companheira. No entanto, no primeiro ciclo, na primeira fase, né, existe aí um aprofundamento dessa violência, né, desse agressor, porque ele vai meio que separando essa mulher, né, do convívio familiar, né, ele vai isolando ela, né. Num segundo ciclo, vai aumentando essa tensão, e aí normalmente existe a agressão física, né, que é o chute, o tapa, né, e depois, num terceiro momento, vem o arrependimento, né. Primeiro que, antes disso, a mulher se sente culpada. Não, ele fez isso porque ele estava nervoso, eu devo ter dado algum motivo, né. Então aí vem a fase do arrependimento. Então o agressor, ele se arrepende, ele jura nunca mais ter aquele tipo de ação, e aí começa todo o ciclo novamente. Então acho que é importante todas as mulheres, inclusive se tiver alguma servidora aí dentro desse ciclo de violência, começar a perceber se ela está vivendo isso ou não, porque tem muitas mulheres que inclusive desconhecem, né? Está dentro do ciclo de violência e ainda acha que não, né? Que ele vai melhorar, né? Que Deus vai ajudar, que ele vai, né, se regenerar, enfim. Então, é importante a gente entender um pouco desse ciclo da violência. E a partir do ciclo da violência, entender quais são as violências, né? Então, a gente tem a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral. Então, assim, são tipos de violências que estão previstas na Lei Maria da Penha, que agora, esse ano, fez 15 anos da Lei Maria da Penha, né, porque é uma lei de 2006, e essas violências, elas estão tipificadas dentro dessa lei. Bom, o que seria a violência física? O físico já diz tudo, né? É quando existe mesmo uma agressão, onde o agressor, ele deixa hematomas, deixa marcas, é o tapa, é o chute, é o puxão de cabelo, são as fraturas, quando acontece dentro de uma relação, né? A violência psicológica, eu costumo dizer que a violência psicológica, ela é mais tacanha, vamos dizer assim, né? Porque ela não deixa sinais físicos, né? É aquela violência verbal mesmo, né? Onde o agressor muitas das vezes acusa a mulher de ter amante sem prova, não respeita o trabalho, o ambiente de trabalho dessa mulher, faz severas críticas públicas com relação à atuação dela enquanto mãe,
né? Não tem respeito algum pelo corpo da mulher, fazendo comentários com amigos, com familiares a respeito do corpo da mulher. É aquela violência onde o agressor diz assim, ó, não quero que você use tal maquiagem assim, ou que você não use tal roupa desse comprimento, não use o short, né? E a partir disso faz ameaças mesmo, né? Muitas das vezes de prender essa mulher, de não permitir que ela saia, de ter horário marcado, de confiscar celular, né? Nós, depois lá na frente eu vou ter a possibilidade de falar um pouco disso. A gente tem um mapa da violência aqui, que é feito por um tablô da Secretaria Municipal de Saúde, e se a gente for perceber ali, a gente tem uns índices interessantes de violência psicológica, inclusive de tortura, né? Desse agressor que aprisiona essa mulher, né? E como se não bastasse, ele a tortura, tanto psicologicamente quanto fisicamente. Um outro tipo de violência é a violência sexual, né? Que é aquela relação sexual que não tem o consentimento de ambas as partes, né? Principalmente da mulher, aquela relação sexual não desejada, ou aquela relação sexual que é feita mediante intimidação, ameaça, ou aquele agressor que impede os métodos contraceptivos, tipo, você não vai tomar o anticoncepcional, você não vai colocar o DIU, você não vai, eu quero que você engravide agora, ou eu quero que você interrompa a sua gravidez, né, fazendo o aborto. Então, assim, é aquele tipo de violência que a mulher não tem a liberdade, né, de exercer os seus direitos sexuais e reprodutivos, né? Então essa seria a violência sexual. A violência patrimonial também é uma violência muito dura, que é aquele agressor que rasga, por exemplo, as roupas da mulher, né? Não concordando, ele rasga as roupas, ele esconde documentos pessoais, maquiagens, fotos ou objetos que a mulher tem um valor simbólico, afetivo, amoroso, enfim. Ele confisca os cartões bancários, cartão de crédito, enfim. E às vezes, né, muitas das mulheres trabalham duro e chega no final do mês e entrega todo o dinheiro na mão desse agressor para que ele administre sem a participação dela, enfim. Então, basicamente é isso. E tem a violência moral, né? E aí é aí que a gente, daqui a pouco vamos entrar muito no serviço público, que é um tipo de violência que acontece muito dentro do serviço público, que é aquela violência onde o agressor ofende publicamente, onde ele fala mal dessa mulher para outras pessoas, humilha, desqualifica, ridiculariza, né? Enfim, é um tipo de violência que é assim, que tem um impacto muito grande na vida dessa mulher, né? E sem contar a última não, né? Mais um tipo de violência que muito pouco se fala nela, que é a violência institucional, que é aquela mulher que quando ela procura apoio nessa rede de proteção que a gente costuma dizer, ela é vitimizada duas vezes. Nossa, me enrolei aqui na palavra, que é a revitimização dessa mulher. Ou seja, aquela mulher que quando chega, por exemplo, numa delegacia da mulher, ela não tem um espaço adequado para fazer a sua denúncia. Ou aquela mulher que quando chega... Não existe a delegacia da mulher, é uma delegacia comum. Exato. Isso acontecer na delegacia da mulher já é um absurdo, né? Porque é uma delegacia da mulher que deveria ter um espaço reservado. Mas a gente sabe que até outro dia não tínhamos, e a maioria dos municípios pequenos não tem delegacia da mulher.
Então ela chega numa delegacia como normal e aí muitas vezes ela é tratada de uma forma equivocada por policiais homens e por policiais mulheres também. Exatamente, ou tipo assim, mas o que você fez Pra merecer esse soco, esse murro ou essa agressão? Ou a gente já teve casos do policial dizer assim, olha, volta pra casa, ele não vai ter problema nenhum, ele tava nervoso, mas agora ele tá calmo, enfim, então assim, ou aquela mulher que chega numa unidade de saúde e normalmente ela não tem um tratamento adequado, né? Porque é uma intervenção que deve ser qualificada de uma outra maneira, né? Porque aquela mulher ela já está violentada, ela já está envergonhada, e sem contar que é um esforço muito grande para que ela procure esses serviços, né? Porque normalmente é o sentimento de vergonha, né? De não ter força para pedir ajuda. Então, assim, a violência institucional também existe e é preciso a gente estar bem atenta a isso. Agora vamos falar, você falou sobre números, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre números. No que diz respeito aos números da violência, nós infelizmente sabemos que esses números são alarmantes num país como um todo. Você separou para a gente os números nacionais, mas também nós temos uma realidade preocupante em Rio Preto. O número de violência contra a mulher, o número de homicídios, né, feminicídios, o número de estupros em Rio Preto, esse número é muito alto e não é de hoje, infelizmente. Sim, Serginho. Primeiro assim que dos dados nacionais, eu já disse aqui, o Brasil é o 5º país que mais mata suas mulheres, né? Quase que campeão aí do feminicídio, perdendo só para El Salvador, Guatemala, Colômbia e Rússia. E a gente tem, né? Acho que se você perguntar, acho que até para qualquer criança já vai saber que de 2 em 2 minutos no Brasil uma mulher é violentada, né? Acontece um feminicídio a cada 6 horas e meia aqui no Brasil, né? E durante a pandemia a gente sabe que esse quadro piorou e muito, porque a maioria das mulheres foram obrigadas no isolamento social a conviver com esse agressor. Então assim, aqui também a gente está falando de violências notificadas, porque nós temos aquelas violências que não são notificadas, né? Portanto, elas não fazem parte das estatísticas. Nem todas as mulheres têm coragem de denunciar, né? Nem todos os crimes onde a mulher é vítima é tipificado como feminicídio, porque o feminicídio é quando existe o ódio e a mulher morre pelo simples fato de ser mulher, né? Então, assim, são dados da segurança pública, né? De 8 em 8 minutos acontece um caso de estupro, né, no Brasil, né? E sem contar que em 2019 os casos de estupro eram de 11 em 11 minutos. Na pandemia reduziu para 8 minutos. Então isso é muito sério, né? Nós temos aqui no Brasil, né, quais são os principais, né, quem são os campeões, os estados campeões aí de violência. A gente tem em primeiro lugar o estado de São Paulo, em segundo Minas, terceiro Bahia, quarto Rio Grande do Sul e quinto Rio de Janeiro, né? Então assim, são dados que colocam a gente assim num estado de alerta muito grande. Tanto é que a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, em 2015, ela coloca, Serginho, a violência contra as mulheres, ela classifica enquanto pandemia, né? É pandêmico, né? Então, assim, quando a gente trata, por exemplo, tá todo mundo aqui, a gente tá, graças a Deus, parece-me que no fim de uma pandemia, e a gente conseguiu vencer isso com o quê? Isolamento social, uso de álcool, de máscara, enfim. De vacina. E principalmente de vacina, e eu quero registrar aqui que é uma pena muito grande que a gente tenha perdido mais de 600 mil brasileiros, né, perderam a vida e deram a vida
muitas das vezes pelo descaso, pelo atraso aí das vacinas, né? Lembrando que tem um impacto muito grande na vida das mulheres, que normalmente quem cuida da família, né, ainda é delegado à mulher, então ela que pensa aí na questão da saúde, se tem remédio, se não tem remédio, enfim. Então as mulheres foram impactadas de uma maneira muito incisiva e até agressiva, né, a história da pandemia. Então, assim, numa pandemia, várias ações são tomadas. E na violência, que também tem o mesmo porte de pandemia, quais são as ações, né? Então a gente precisa também ficar muito atento a isso. Uma outra questão dos dados nacionais é que, e aí não vai dar para a gente fazer aqui nesse programa que é super rápido, mas é o viés racial na questão da violência. A gente sabe que desse número, mais ou menos mais de 60%, 66% dessas vítimas são mulheres negras, né? Portanto, quem morre mais no feminicídio? As mulheres negras, né? Então, assim, são alguns dados aí do país, né? Lembrando que a gente não foge a essa realidade. São José do Rio Preto, a gente tem também uns números muito intrigantes, alarmantes, né? E aqui é preciso que a gente faça justiça ao excelente trabalho que a Secretaria de Saúde, em conjunto com a Secretaria da Mulher, com a Delegacia, com a Vara Criminal. Agora a gente tem uma Vara Criminal especializada em violência doméstica aqui. Então esses dados eles foram reunidos pela Secretaria da Mulher. Então tem um tablô, né? Tem o que a gente costuma chamar de mapa da violência, que detecta vários tipos de violência e números, né? Então, só para vocês terem uma ideia, de 2020 a 2021, mais de 4 mil mulheres sofreram violência aqui em São José do Rio Preto. E aí, mais uma vez, eu estou falando, Serginho, das notificações de violência, né? Uhum. Se você for pegar lá no nosso mapa da violência, então a gente vai chegar em uma conclusão que todos os dias, em São José do Rio Preto, mais ou menos de 5 a 6 mulheres são violentadas, né? A rede inteira recebe de 5 a 6 notificações de violência, né? E onde reside mais ou menos essas mulheres? Normalmente na região norte, na zona norte, né? Então eu costumo dizer que esses dados não são importantes só para a gente ter enquanto dados, mas são dados que precisam ser objeto de análise e de construção de políticas públicas. Então, se eu tenho um índice muito grande de violência contra as mulheres na região norte, é lá que eu tenho que ter ações mais incisivas. Por isso que nós, dos coletivos feministas e também do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, a gente trabalhou isso muito na ocasião em que eu fui presidente. A gente defende, por exemplo, que seja implantado um CRAM, que é um Centro de Referência em Atendimento à Mulher, na Zona Norte, né? Porque é lá que estão as maiores vítimas, né? Dessas 4 mil e quase 100 mulheres que foram violentadas, a maioria delas, né, 3.584 vítimas, casos ocorreram dentro das suas casas, nas suas residências, né? E normalmente esses números são de quanto? São agora do ano de 2020 e 2021, né? Vocês podem acessar no portal da Secretaria de Saúde de São José do Rio Preto. Podemos refletir que isso acaba, né, contando o período que as pessoas ficaram isoladas em suas casas, esse número alto de violência sexual dentro das casas. Apesar que, infelizmente, a realidade dos números da violência sexual ela grande dentro da própria residência, do próprio núcleo familiar ou de pessoas conhecidas. Mas a questão da pandemia, ele agravou ainda mais essa situação. Sim, e aqui a gente está falando não só da violência sexual, mas estamos falando de todos os tipos de violência, né? Uhum. Da patrimonial, de todas as violências que eu acabei de falar agora, né? Da psicológica, enfim.
Mas aqui a gente está falando da violência física mesmo, né? Porque quando essa mulher é agredida, ela vai para onde? Normalmente ela é atendida nas unidades de saúde. É por isso que a Secretaria de Saúde tem aí a possibilidade de fazer esse registro. É claro que tem outros dados de outros locais, como eu disse também. Mas o importante é a gente entender que a violência ela acontece normalmente dentro de casa e ela na presença dos filhos. Então a gente vai ver um impacto muito grande nas relações familiares, né? Na vida psicológica, na saúde emocional dessa criança também, que muitas vezes... Lembrando, né, Sônia, tem a grande questão. Uma criança que vê um pai batendo numa mãe, infelizmente nós temos a grande possibilidade desse reproduzir o comportamento. Futuramente, como muitas vezes esse atual agressor viu isso lá no passado. Exatamente. Infelizmente, assim, isso significa, essa mudança também, ela passa por um atendimento, ela passa por a necessidade de ampliar a rede de atendimento, mas passa também, em especial, pela escola, pela educação dessas crianças. Exatamente. Que essas crianças também possam aprender que isso não é certo e que se isso está acontecendo, essa criança também ela tem que ter um meio de denunciar o que a mãe está sofrendo, ou muitas vezes até o que ele, criança, está sofrendo, porque normalmente se essa violência ela atinge a mãe, ela acaba atingindo psicologicamente o filho, mas muitas vezes o pai, além de ser agressivo, ou o homem, ou o companheiro, qual seja a palavra, ele além de ele atingir fisicamente a mãe, muitas vezes bate também e também fere essas crianças. Exatamente, por isso é que a gente defende que as questões de gênero, as questões das mulheres, não é especificamente ou essencialmente só da Secretaria da Mulher. A gente defende ações intersetoriais, ações transversais em toda a rede pública. Então, questão de mulher deve ser questão da educação, deve ser questão da cultura, deve ser questão do planejamento, principalmente do orçamento. Né? Eu costumo sempre dizer isso, que lugar de mulher é onde ela quiser, mas lugar de mulher é principalmente no orçamento do município. Porque não adianta nada a gente falar que de violência contra as mulheres se a gente não falar de políticas públicas de combate. Né? Como é que a gente pode combater isso? E você acaba de dizer isso, e a gente acredita muito, que por exemplo, da gente ter ações bem fortalecidas, incisivas, profissionalizadas de prevenção, né? Nós, em São José do Rio Preto, eu acho que é um dos nossos calcanhares assim, de Aquiles aqui, a gente não ter ainda campanhas fortes de prevenção, né? Que passa pela educação, mas passa, né, na cidade como um todo. Um outro dado que eu acho importante estar trazendo aqui, Serginho, é que se a gente observar nos gráficos desse tablô, a gente vai ver que nós mulheres, nós convivemos com a violência em todos os ciclos da vida. Nós temos aqui em São José do Rio Preto bebês que são violentados. Então, assim, até no berço, né, até depois do nascimento, crianças de 0 a 1 ano que já sofreram estupro, né? Se a gente for fazer um levantamento, nós de 2020 a 2021, 285 meninas foram estupradas aqui em São José do Rio Preto, né? E qual que é a maior faixa, qual que é o maior ciclo de vida ali? De 10 a 14 anos, né? Então, assim, é uma realidade muito triste, muito preocupante, né? É preciso ter alguma ação, né? É preciso que o poder público consiga ver a gravidade desses números, né? Mesmo se fosse uma, né, já seria preocupante. Mas aqui nós temos 285 meninas que foram estupradas, né? Nós temos um outro tipo de violência que é a violência autoprovocada, que são aquelas mulheres, Serginho, que cansadas, né, das consequências da violência, elas chegam uma hora que, tipo assim, não tem mais jeito, elas tentam tirar a vida, né? Então são os suicídios, né? Em São José do Rio Preto,
Foram, de 2020 a 2021, 988 mulheres sofreram violência autoprovocadas, tentaram tirar a vida, né? Cometer suicídio, né? E dessas 988, né, não consegui levantar os números, mas lá no Tableau tem, depois eu posso até depois te passar, são de repetição. São mulheres que tentam tirar a vida uma ou duas vezes, tipo assim, não consegue na primeira, tenta a segunda, tenta a terceira, né? Então, assim, esses dados também são muito preocupantes. E eu também já disse que às vezes dá a impressão que é uma coisa muito distante, mas a gente, né, tem casos de tortura, né, de cárcere privado de mulheres aqui em São José do Rio Preto. Em 2020 nós tivemos 4 casos e em 2021, né, esse ano, 1 caso, né? Então, assim, para finalizar a apresentação desses dados, né, são alguns dados, mas nós temos vários dados, né? Vários dados, né? Inclusive alguns dados que fazem esse recorte da pandemia, onde a gente consegue detectar, né, no país que a gente teve um aumento de quase 50% a mais de violência, 44% a mais de casos de violência, né? Nós subimos na pandemia de 13 casos de feminicídio para 19 casos, né? Então, assim, dá para a gente ver o tamanho aí do estrago, né, que a pandemia fez na vida das mulheres, né? Para finalizar aqui esses dados estatísticos, eu só quero, assim, meio que ressaltar, grifar, meio que chamar a atenção do poder público de que os dados, eles têm que servir, né? Eles têm que servir para elaboração de proposições de políticas públicas para a gente fazer o enfrentamento da violência, né? Então, é mais ou menos isso. E dentro do serviço público, a gente vai ter um outro viés aí da violência, né, Serginho? Deixa eu só aproveitar aqui, a gente recebeu aqui. Pessoal, quando eu estiver olhando o celular, tinha uma pergunta que eu não consegui ver, que muitas vezes a pessoa fala, o apresentador está olhando o celular. Quem está acompanhando e aí tem uma pergunta da Luciana Figueiredo, ela afirmou aqui que a Delegacia da Mulher não funciona todos os dias em Rio Preto. Não funciona, assim, ela funciona todos os dias, assim, o funcionamento de segunda a sexta até às 18 horas. E veja bem, por que é que nós, e aí já de cara, quero dizer que nós defendemos delegacias 7 dias por semana e 24 horas. Por quê? Porque a violência acontece normalmente que horas? Acontece à noite e nos finais de semana, né? Mas aí vocês vão poder dizer assim, mas pode ligar lá na polícia militar, liga no 180, vai no plantão, tem como fazer o boletim online, eletrônico. Mas assim, quero dizer que existe um índice de dificuldade muito grande para as mulheres. Nem todas as mulheres têm um notebook, têm um celular, ou às vezes o celular e além do que o momento que ela confiscado. está vivendo, ela não vai ter cabeça para pegar um celular ou ligar o notebook. Não, Imagina. Não existe isso. É inconcebível isso. É muito complicado. Uma coisa é uma questão corriqueira que você pode registrar, que você não tem pressão nenhuma, mas outra coisa é um fato como esse. Só aproveitando e dando um gancho para uma outra pergunta também da Luciana, a mulher que convive com o alcoolismo do marido sofre abusos psicológicos muito fortes também, né? Sim, muito forte, porque ela é meio que vítima de violência quase que o tempo todo na convivência, né? E sem contar que toda essa questão dessa carga de trabalho, né, de sobrevivência financeira e do trabalho doméstico, né, que é uma outra questão que a gente precisa muito abordar. Algumas feministas estão sempre nos alertando, e eu defendo isso também, que uma das grandes questões que a gente precisa equacionar é a divisão do trabalho doméstico, né? Porque se nós estamos cada dia que passa ampliando mais a nossa participação no mundo do trabalho, nós precisamos fazer a divisão do trabalho doméstico. Portanto, uma pergunta. Essa divisão,
muito importante. Ela cabe, mas também cabe um ensinamento que venha da própria casa, muitas vezes da própria mãe. Exatamente. Né? Que tem que desde pequeno, ó, a sua irmã faz, você faz também. Um dia um lava a louça, outro limpa o fogão e vice-versa. Eu fui ensinado dessa forma, e fez muito bem, meus filhos também, mas acho que cabe toda a mãe também ter esse trabalho de não, deixa que eu faço tudo. Sim. Muitas vezes quando esse jovem homem fica adulto, ele casa e fala assim, eu nunca fiz nada na minha casa, o que eu vou fazer agora? Não vou fazer na minha casa. É o que a gente chama da desconstrução do machismo, né? Porque existe um machismo... Lavar um copo não cai na mão. Exatamente, existe um machismo no imaginário, né? Estrutural e no imaginário popular mesmo, né? Porém, delegar também a desconstrução desse machismo só às mulheres também não dá. Né? Não, eu falo mulher ou pai e a mãe, os dois. Cabe à mulher, cabe aos pais fazer a desconstrução do machismo dentro da sua casa e coordenar um pouco ali, organizar a distribuição do trabalho doméstico. É que eu coloquei como exemplo aqui, muitas vezes a mulher que, no certo caso, muitas vezes ela não está trabalhando, ela fica em casa com as crianças, mas eu acho que o papel é dos dois, mas cabe todos ensinar. A gente não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia. Sim. Né? Muita coisa já melhorou. Muita coisa já melhorou. Se a gente voltar um tempo atrás, homem nenhum queria trocar fralda. E a gente observa que o número é pequeno, mas a gente vê muitos homens que trocam fralda, que ajudam, que lavam. Então é que assim, muitas vezes é bom para a gente colocar também, porque existem essas duas realidades, mas a realidade maior, que infelizmente ainda domina, é aquela do homem. Eu não posso ir para a cozinha, eu não posso lavar a louça, eu não posso lavar o banheiro, não. Eu só posso ficar na churrasqueira muitas vezes. Exatamente. Né? E não é bem assim. Muitas vezes você pode deixar a esposa na churrasqueira e você vai lá lavar a louça. Exatamente. Então, a gente já tem na verdade, o que precisa é de divisão igualitária. Exato, direitos iguais, né? Eu costumo sempre dizer, Serginho, que assim, a gente não defende, nós precisamos dos homens também. A gente gosta dos homens também, né? Uhum. Mas a gente gosta dos homens ombro a ombro, né? Não é um na frente e o outro atrás. É a questão de ter direitos iguais, né? Para homens e mulheres, né? É isso, né? Aí as pessoas vão sempre dizer assim, você é feminista, né? Defende que a mulher tem que ser maior. Não, eu sou feminista, sim. Agora, toda feminista defende direitos iguais, né? Essa que é a questão. Vamos mudar de assunto? Vamos falar sobre a servidora pública, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre a questão das violências que as servidoras sofrem, acaba sofrendo no seu local de trabalho. Eu queria que você abordasse um pouquinho esse tema. Sim. Feito um pouco essa introdução aqui da questão da violência, Serginho, muitas das vezes a mulher servidora, né, vamos falar aqui do serviço público, ela, além de sofrer a violência doméstica, né, quando ela vai para o teu espaço de trabalho, ela sofre outro tipo de violência, que é a violência do assédio moral, né? Que acho que um dos maiores problemas que a gente tem no serviço público, né? E a gente sabe que o assédio moral, ele é fruto do quê? Ele é fruto de um desequilíbrio na compreensão de poder, né? Aqui a gente não está falando que o serviço público não tem que ser hierárquico, não tem que ser organizado. A gente não está falando que o serviço público tenha que ser a casa da mãe Joana, nada disso, né? Mas no serviço público a gente não pode ter um desequilíbrio da concepção de poder. Então, se eu tenho um cargo de chefia, eu não posso achar que eu sou Deus, que eu mando em todo mundo, que eu sou o bambambam e que todas as pessoas precisam me obedecer, né? A gente sabe, por exemplo, que foi feito, né, recentemente uma pesquisa pela Organização Internacional do Trabalho, que 52% das mulheres economicamente ativas já sofreram alguma forma de assédio, né? Tanto o assédio sexual, tanto o assédio moral dentro do seu espaço de trabalho, né? Ou aquelas que não sofreram, sempre tem alguma colega ou alguma conhecida ali no seu ambiente de trabalho
né, na rede, né, do serviço público que já sofreu esse tipo de assédio. Então, assim, é um assédio real, presente e velado, né? E esse tipo de assédio, né, quais são as consequências? Ele causa na servidora, na mulher, um adoecimento. As mulheres ficam doentes, né? E onde é que vai impactar esse estado doentio dessa servidora? Vai impactar onde? Dentro da sua casa, né? Normalmente a mulher, ela chega em casa já estressada, ela vai descontar isso nas suas relações, às vezes conjugal, com o teu companheiro ou companheira, vai descontar isso no relacionamento com os filhos, então assim, é uma mulher doente, né? E que vai ter relações sociais também doentias, né? Aí vocês podem me perguntar, mas assim, quais são, como é que eu posso identificar se eu sou vítima de assédio moral ou não, né? Primeiro é começar a observar dentro do teu espaço de trabalho se acontece um pouco desses exemplos aqui que eu vou estar passando, né? Primeiro, aquela pessoa que sofre as consequências, né, do chefe que grita ou insulta aquela servidora na frente de outras pessoas ou na ausência dela, né? Existem esses dois tipos de agressores, né? Aquele que quer humilhar a outra pessoa para que todo mundo veja que ele é que manda, ou ela que manda. E existe aquele que é tão quão cruel, que é aquele que chama na salinha e faz essa agressão e a pessoa se sente acuada de falar para alguém, porque eu falo, não, mas ele é tão bonzinho com todo mundo, eu não acho que ele fez isso com você. Exatamente. Porque quando ele explana para frente de todo mundo, a pessoa tem até testemunhas, ele fez isso realmente na frente de todo mundo. Mas quando muitas vezes a pessoa ela tem uma atitude no reservado e outra atitude no público, essa situação também é muito complicada. Muito complicada, e principalmente na ausência, né? De outras pessoas. De outras pessoas. Mas o que vai acontecer internamente para essa pessoa é igual, tanto no público quanto no privado, porque é um sentimento que vem de muitas vezes de impotência, né? De não ter testemunha também, né? De não ter de servidor público, muitas vezes a pessoa que não é servidor está acompanhando agora e fala, mas por que ele não denuncia ou faz alguma coisa? Ele tem a estabilidade. E não é bem assim, é uma questão a mais do que isso, né? Exatamente. Quando tem a estabilidade, Serginho, a situação fica pior ainda. Por isso é que as servidoras, nesse caso específico, nós estamos aqui falando de mulheres servidoras, né, como já tem a estabilidade, existe uma continuidade do assédio moral muito grande. Tipo assim, ela não vai poder ser demitida fácil, né? É mais difícil. Ela não vai abrir mão. Para ser demitida do serviço público tem todo um regramento. Então, eu vou me sentir no direito de continuar assediando. E muitas vezes esse próprio agressor também é servidor de carreira. Exatamente. E acaba também utilizando isso. Exatamente. Uma outra forma de assédio é quando estabelece sabe aquelas metas impossíveis de serem cumpridas, né? E aí coloca aquela meta para a pessoa e sabendo que já não é possível cumprir, né? Porque muitas vezes muda o prefeito, né? A gente está falando aqui os servidores não somente de Rio Preto, mas servidores também da nossa base territorial. Muda o prefeito, chega um prefeito novo no município, ele quer mostrar trabalho, então quer que todo mundo, né, faça coisas que estão fora da realidade, e aí e aquele que tem o cargo de chefia, a gente pega até municípios menores, mas também municípios do Porto de Rio Preto. Você coloca um cargo de chefia alguém em comissão, ele quer mostrar trabalho para o prefeito que acabou de contratar ele, então coloca ali tudo nas costas do servidor ou da servidora. Exatamente. E segrega um pouco, né? Porque assim, às vezes você dá uma meta para e para aquela pessoa que você está assediando, você dá uma meta maior. Ou seja, você seleciona a sua vítima, né? Atribui muito trabalho em comparação com os demais trabalhadores, né? E ainda ameaça aquela servidora de trocar ela de
de departamento, de setor. Olha, se você não der conta, você vai ser transferida, né? Acontece, inclusive, já aconteceu aqui em São José do Rio Preto, não sei como é que está hoje a nossa rede pública aqui, mas de trocar a gestão e uma pessoa que está aqui, sei lá, que deu problema no seu local de trabalho é transferida, sei lá, exemplo, tá? Não estou dizendo que isso tenha acontecido, mas é transferido para Talhados, para o Solo Sagrado, por quê? Porque, exato, fica a pessoa trabalha numa unidade na Zona Sul, exato, vai para a Zona Norte, né? Ou trabalha na Zona Norte, ó, você a partir de amanhã se vira, vai trabalhar numa unidade na Zona Leste. Exatamente, para dificultar, inclusive, a locomoção dessa pessoa, né? Modificar várias vezes as atribuições ou responsabilidades da trabalhadora sem um prévio conhecimento. Então ele vai mudando, tipo assim, sem a pessoa nem saber qual que é a atribuição, vai mudando, né? Ridicularizar a vítima, né? Diante dos trabalhadores, ou estigmatizá-la, né? Diante dos outros trabalhadores, né? Uhum. Eu acho que isso também é uma forma. E por aí vai, Serginho, nós temos várias formas, né? Criticar continuamente o trabalho daquela pessoa, não valorizar o trabalho, expor aquela pessoa, ridicularizar aquela servidora, enfim, ou exigir que ela cumpra uma carga horária em alguns eventos, tipo assim, olha, se você não for, né, vai ter retaliação, né? Então, assim, sem o consentimento da pessoa também, né? E aí, assim, isso é abuso de autoridade, né? É abuso de autoridade. E assim, quais são as consequências disso, né? No começo dessa live, e aí a gente já está caminhando aqui para o fim dela, eu estava até fazendo uma provocação de trazer aqui a professora e doutora Margarida Barreto, que fez e ainda faz pesquisas interessantíssimas no mundo aí do serviço público, né, do assédio moral no serviço público, e ela fez uma pesquisa com 100 mulheres, né, que eram vítimas desse tipo de violência, até para saber quais eram as consequências, né, do assédio, né? E aí todas elas apresentaram várias consequências, vários males generalizados. Dessas 100 mulheres, 100% das mulheres entrevistadas tiveram crises, e tem, né, crises de choro, Serginho. Porque assim, ela está tão estressada, ela é tão assediada que ela tem aquelas crises, sabe aquelas crises de choro? Que vem do nada, né? Que vem do nada. Que é um choro. Exatamente. Eu, na época que passei pelo Conselho de Saúde, nós acompanhamos um caso que não foi necessariamente a questão de assédio, deve ter sido outros tipos de violência, mas que a agente de saúde, do nada, ela começou a raspar a cabeça no meio da rua, enfim, né, estava totalmente desorientada, né? Dessas, 80% apresentam dores generalizadas. Sabe aquela servidora que, nossa, vira e mexe, reclama de dor no corpo, fibromialgia, não sei o que, enfim, dor generalizada. 80% apresentaram um quadro de palpitações e tremores. 72% sentimentos de inutilidade, tipo, não sirvo para nada. 69% insônia ou sonolência excessiva. 60% depressão, 60%, olha só, gente, como impacta na diminuição da libido, né? Olha só, acaba refletindo no relacionamento. 40% aumento de pressão arterial, 40% dor de cabeça, 40% distúrbios digestivos, 22,3% tonturas. Olha que impressionante esse dado. 16,2% apresentaram o sintoma daquela ideia de suicídio. Olha que ponto chega o assédio moral, né? 13,6% falta de apetite, 10% falta de ar e 5% beber álcool demasiadamente, né? Então, assim, essa foi uma constatação
dessa pesquisa feita pela doutora Margarida Barreto, que eu tenho certeza absoluta que se a gente fizer uma pesquisa dentro do serviço público aqui em São José do Rio Preto, nós vamos detectar várias características das servidoras, né, que estão expostas à violência, a todos os tipos de violência que eu coloquei aqui, né, física, moral, psicológica e também a violência moral, né, que é o assédio moral. Agora, a gente tem dois temas aqui. Quais são as políticas públicas que precisariam ser implementadas para combater essa violência como um todo? Mas eu acho que já no gancho, o que as servidoras devem fazer para denunciar e pedir uma ajuda quando acontecer esse tipo de assédio, que é um assédio relacionado ao local do trabalho? Sim. Então, a primeira questão, estou falando agora da violência como um todo, de vários tipos de violência. Primeiro, a gente combate a violência com políticas públicas, né, com orçamento. Nós precisamos rever o orçamento da Secretaria Municipal dos Direitos das Mulheres, né? Para quê? Para que a Secretaria dê conta de várias ações mais consolidadas, né, que façam o combate. Por exemplo, que essa secretaria em si, você citou um trecho, mas ela tem agora, cada dia colocam algo a mais que pertence a essa secretaria. Sim. Além da questão relacionada à mulher, ela tem relacionado à etnia, relacionado à raça. E cada dia parece que cada ano que passa eles vão acrescentando uma vírgula a mais, só que a verba não aumentou em nada. Exatamente. Então, assim, é preciso rever o orçamento. A gente está com um projeto de lei para ser aprovado na Câmara Municipal, que a gente batalhou muito para que o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres seja deliberativo, que tenha orçamento para o funcionamento, que tenha uma composição justa, uma composição onde todas as entidades concorram em pé de igualdade para fazer a composição. É bom que se diga que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais tem um assento no Conselho da Mulher e que tem feito ao longo desses anos grandes contribuições nas proposições de políticas públicas. Nós defendemos aqui delegacia 24 horas, um CRAM na Zona Norte, campanhas publicitárias de prevenção muito bem feitas, né? Junto à educação, planejamento, orçamento. Então, assim, são várias ações. Nós temos uma carta de princípios que tem 18 pontos elencados ali que a gente entende que precisa acontecer na cidade de São José do Rio Preto para a gente fazer o combate da violência aqui em São José do Rio Preto, né? Na questão do assédio moral, bom, antes disso é preciso dizer que na questão da violência tem várias formas de fazer a denúncia, né? Nós temos o 100, que é o Disque Direitos Humanos, né? Nós temos o 190, que é a Polícia Militar, né? O 180, gravem bem esse número, 180, que é a Central de Atendimento à Mulher, né? E lembrando que qualquer um pode fazer a denúncia, portanto, em briga de mulher, em briga de casal, se mete a colher de pau, né? O vizinho tá ouvindo algo estranho, algo fora do comum. Ele deve sim ligar para o 180. Sim, deve sim ligar. Você está passando, você viu uma mulher sendo agredida, ou, né, também não vai dar tempo da gente ver isso aqui agora, né, falar sobre isso, mas tem casos, inclusive, de homens que são violentados por mulheres, né? Qualquer tipo de violência, denuncie, né? Denuncie. Em briga de casal se mete sim a colher de pau. Ou então, se não quer meter a colher de pau, pelo menos use o celular para ligar para o 180. 180. Delegacia da Mulher, 3233-2910. Nós temos aqui agora, né, graças é claro que ao poder público, ao prefeito, mas também era uma demanda muito insistente dos movimentos sociais, dos coletivos feministas. Nós temos a Patrulha Maria da Penha, Serginho. E qual que é o objetivo da patrulha? Fazer aí o patrulhamento das medidas protetivas, porque a gente sabe que numa das medidas protetivas o agressor não pode chegar perto da mulher. Então, violou qualquer medida protetiva, a Patrulha Maria da Penha, né? Então, 150
153. Gravem bem esse número. Que a Patrulha Maria da Penha é feita pela GCM, a Guarda Civil Municipal, Exatamente. aqui de São José do Rio Preto. Exatamente. Nós temos o CRAM, que é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher. Lembrando que o CRAM agora atende via WhatsApp, né, no telefone 991-749356. Temos também, né, conseguimos, graças também ao Poder Público, né, e ao Conselho, à Secretaria e aos coletivos feministas, a Vara Especializada de Violência Doméstica. Então nós temos uma equipe técnica muito boa lá que atende essas mulheres, e o telefone é 99-708-2041. Tem também a Secretaria da Mulher, né, que pode fazer o encaminhamento, né, de todos esses atendimentos, que tem aí o número de telefone no 3222-2041. Só para finalizar aqui um pouco essa rede, nós também contamos com uma casa-abrigo, que são aquelas mulheres que não tem condição de voltar para casa, que ela, né, foi violentada e ela precisa ser retirada daquele ambiente. Então nós temos a casa-abrigo, que abriga a mulher e seus filhos na casa-abrigo, né? E uma das reivindicações nossa aqui dos coletivos feministas e do Conselho também, acredito, nessa nova gestão, é que a gente tenha em São José do Rio Preto uma casa de passagem, né? E o que é essa casa de passagem? É aquela mulher, Serginho, que não precisa ficar 2, 3 meses na casa-abrigo. Ela precisa de uma semana, 15 dias para ela se organizar e tocar a vida depois. Ou aqui mesmo, até indo para outra localidade. Exatamente. Então, assim, isso para a violência como um todo. Agora, e no serviço público, né? Se a servidora pública detectou que ela está sendo vítima, ou ela sabe que está acontecendo casos de assédio moral no seu local de trabalho, o que fazer, né? Ela pode procurar o sindicato, né? Primeiro, assim, que é preciso que os sindicatos, não só os sindicatos de servidores, mas todo o movimento sindical, ele se aproprie, né, dessa questão e ele traga para si também as questões de combate e prevenção à violência contra as mulheres, né? Fazendo com que esses sindicatos, né, sejam um espaço também de formação. A bem da verdade, o que a gente está fazendo aqui agora, o que o Sindicato dos Servidores, né, Públicos Municipais está fazendo aqui agora, trazendo essa temática para essa live, está sendo isso, né? Está sendo um espaço de formação, conscientização a respeito da violência contra as mulheres, que é um trabalho super importante, né? Que seja um espaço de acolhimento dessa denúncia, né? O sindicato por si só vai resolver esse caso de assédio ou de violência? Não, mas ele pode encaminhar, né? E o Sindicato dos Servidores já faz isso. Ele encaminha, né, a quem de direito para que seja apurado, para que seja punido, enfim. Principalmente quando a gente fala sobre esse assédio que é feito no local de trabalho, cabe aí uma defesa do próprio jurídico, porque é uma questão interna do servidor dentro do seu local de trabalho. Ele está sendo assim, a gente falou muito sobre assédio, esse assédio moral, mas a gente lembra que existe, infelizmente, um outro tipo de assédio dentro do local de trabalho, que é o assédio sexual, também. Que é um outro também que a servidora, infelizmente algumas servidoras, sofrem em seus locais de trabalho. Sim, e aí assim, podem sim procurar o sindicato, né, que serão acolhidas de uma maneira específica, né, porque é uma intervenção que tem que ser diferente, uma abordagem que tem que ser diferente, né? E eu preciso aqui dizer que, assim, é claro que a gente precisa avançar e avançar cada dia mais em tudo que a gente faz. Mas o Sindicato dos Servidores tem atuado muito nessa linha, porque, afinal de contas, é um sindicato que defende, sim, os servidores como um todo, mas também é um sindicato cidadão, né, que defende a democracia, a cidadania. E ao longo desses anos, né, e o sindicato nunca parou de fazer isso, que é apoiar a luta das mulheres. Então, assim, primeiro, o sindicato tem uma cadeira, né, tem um espaço no Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, né?
As representantes do sindicato no conselho têm dado importantes contribuições na reflexão, na proposição de políticas públicas, né, para as mulheres. É claro que quem executa é o Poder Executivo, né, mas essas mulheres, né, têm sido peças fundamentais aí nessas proposições. Lembrando que o Sindicato dos Servidores sempre apoiou e participou de todas as manifestações das mulheres aqui em São José do Rio Preto, seja no calçadão, seja nas caminhadas, agora recentemente na comemoração da Lei Maria da Penha. O sindicato sempre esteve presente, sempre apoiou e contribuiu para que essas manifestações acontecessem. Lembrando também que nós temos um grupo de mulheres que chama Arteiras pela Democracia, que são mulheres que a partir do artesanato elas trabalham toda essa questão de gênero, essa questão política, né? Essa politização aí das mulheres. E este grupo, elas se encontram aqui no Sindicato dos Servidores, aqui no salão do Clube do Lago, né? O sindicato cede espaço para que essas mulheres possam fazer o trabalho, que por sinal é um trabalho interessantíssimo. Então, assim, é um sindicato bem engajado na luta das mulheres. Agora, é claro, a gente precisa avançar e com certeza o sindicato avançará nessa linha aí da defesa e no combate à violência contra as mulheres. Só para a gente finalizar, Sônia, para partir já para a última pergunta, para a gente finalizar o Servidor em Foco desse mês, no final deste mês, de novembro, vai acontecer os 16 dias de ativismo contra a violência contra a mulher. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa atividade, a partir de quando ela vai acontecer, qual o objetivo, como deve acontecer essa atividade, os 16 dias de ativismo contra a violência contra a mulher. Sim, os 16 dias de ativismo, Serginho, é uma campanha da ONU, né? Porque, como eu já disse aqui, a gente passou mais ou menos um panorama aí da violência no mundo, né? Então, assim, não é uma realidade só brasileira, em que pese a gente estar aí no 5º lugar, né? É bom a gente sempre lembrar disso, mas é uma realidade de mundo, né? Então, a ONU resolveu fazer os 16 dias de ativismo, né? Então, assim, é uma campanha que é mundial, né? No Brasil, a bem da verdade, a gente não é 16, mas acho que quase 20 dias de ativismo, porque começa no dia 20 de novembro, que é uma data extremamente simbólica para o movimento negro, porque a gente comemora o aniversário da morte de um dos grandes heróis da luta racial, que foi Zumbi dos Palmares, que é o Dia da Consciência Negra. Começa então no dia 20 e finaliza no dia 10 de dezembro, que é o Dia Nacional dos Direitos Humanos, né? Então, nesse período todo, acontecem várias ações. Essas ações ainda estão sendo elaboradas aqui, porque vai começar agora no final do mês. Várias ações que traz à tona essa questão da violência contra as mulheres. Não só do ponto de vista da reflexão, mas do ponto de vista de proposições de ações para fazer o combate da violência. Então, logo logo vocês terão acesso aí a toda a programação dos 16 dias de ativismo, e a gente pede a todas as servidoras que estiverem nos assistindo, a todas as mulheres e homens também, porque não é só mulheres, não é só para mulheres, né? É para homens também, que vocês se engajem e participem dessas atividades, né? Que são espaços importantes de conscientização, de formação e de espaços de reflexão e proposição também, né? De políticas públicas. O nome continua porque é um nome que é usado nacionalmente, mundialmente, 16 dias de atividade. Mundialmente, Tá. Nós teremos um pouquinho a mais, teremos 4 dias a mais de atividades aqui em Rio Preto. Sim. Muito bem, Sônia, mais uma vez eu agradeço a sua participação aqui no programa Servidor em Foco. O espaço estará sempre aberto para abordarmos futuramente outros temas de interesse das mulheres, das servidoras públicas. Sim, a gente agradece muito, Serginho, o espaço que o Servidor em Foco está abrindo aí para todas nós mulheres
de São José do Rio Preto. Nós queremos nos colocar inteiramente à disposição para falar sobre esse tema, mas também para falar sobre outros temas que são muito importantes para todas nós, né? E para finalizar, como sempre, a gente sempre finaliza com um pensamento, né, de alguma feminista, de alguma filósofa, até para valorizar um pouco também todas as mulheres que atuam aí no ramo da filosofia, né, que são escritoras. E esse programa eu gostaria de finalizar com uma das feministas que eu gosto muito, que é a Rosa Luxemburgo, né, que este ano estaria completando, se não me falha a memória, acho que 150 anos, né? Ela, óbvio, já não está mais entre nós. No entanto, o seu legado é o que nos inspira todos os dias, né? E a Rosa Luxemburgo, ela tem uma frase que eu gosto muito e que todos nós gostamos, né? Nós, principalmente que somos feministas, e ela diz assim: olha, por um mundo onde sejamos humanamente diferentes, socialmente iguais e totalmente livres. Muito bem, mais uma vez agradecemos a Sônia, agradeço a todos e a todas, e lembrando que o programa Servidor em Foco vai ao ar no Facebook do Sindicato SSPM Rio Preto, sempre na primeira sexta-feira de cada mês, ao meio-dia. Nos reencontramos novamente no dia 3 de dezembro. Até a próxima, tchau!